Boa noite, senhores. Tudo bem? Sou o Fernando Rodrigo, delegado de polícia no estado de Goiás. E antes de começar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal. O tema dessa semana nós vamos explorar sobre a prisão em flagrante de um deputado federal. A casuística é o seguinte: um parlamentar federal suponhamos que um parlamentar federal ele defenda a destituição de ministro da Suprema Corte, bem como pratique injúrias contra eles. Nesse caso, ele poderia ser preso em flagrante delito e se houvesse essa possibilidade, ele estaria amparado por alguma imunidade parlamentar. Ele poderia também ser preso preventivamente. Então, vamos analisar essa situação. Vamos direto ao ponto. Vamos analisar primeiramente a situação do crime político. Se um parlamentar, por si só, parlamentar federal, ele defende a destituição de ministro da Suprema Corte, ele responderia por um crime político? Em regra, não. Por exemplo, ele responder pelo artigo 18 da Lei 7.170 de 83, Lei de Segurança Nacional, esse crime ele diz que tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Então, esse tipo ele exige como elemento objetivo do tipo o emprego de violência ou grave ameaça. Ou seja, a mera opinião que defende a destituição de ministro da Suprema Corte, ela por si só ela não configura esse crime. Uma vez que o tipo ele exige uma ação, ou seja, tentar impedir por meio do emprego de violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, se ele praticasse uma ação tentando impedir o funcionamento da Suprema Corte mediante violência ou grave ameaça, aí sim o parlamentar federal poderia responder por crime de natureza política. Então, o mero discurso que defende a destituição de ministros da Suprema Corte, ainda que prolatado por parlamentar federal, ele por si só ele não configura crime. Por outro lado, se um parlamentar federal, na mesma circunstância, ele já prolata injúrias contra os ministros da Suprema Corte, nesse caso há um crime tipificado no artigo 140 do Código Penal. Ainda pode haver duas causas de aumento de pena: se a ofensa tiver pertinência temática com as funções dos ministros, ou então se um meio que facilitou a divulgação dessas injúrias for por rede social. Está no artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Portanto, crime de menor potencial ofensiva. As duas causas de aumento de pena de 1/3, aumenta até 1/3, contra o funcionário público em razão das funções, ou na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria. Por exemplo, se o ofensor utilizar uma rede social para prolatar injúrias contra os ministros da Suprema Corte. Está no artigo 141, incisos 2 e 3 do Código Penal. Agora, superado esse tópico, vamos para a parte da imunidade parlamentar. O parlamentar federal ele tem imunidade material prevista no artigo 53 da Constituição Federal, imunidade civil e administrativa. Diz o artigo 53 da Constituição Federal: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer suas opiniões, palavras e votos. Então, se o parlamentar federal ele estiver num âmbito espacial do Congresso Nacional, ele possui imunidade absoluta. Ainda que ele se manifeste, que suas manifestações não tenham pertinência temática em relação ao exercício de suas funções,
está amparado pela imunidade material. Não obstante, se ele tiver, se o parlamentar federal estiver fora do Congresso Nacional, por exemplo, ele, por meio de um vídeo gravado em uma rede social, ele prolata injúrias contra os ministros da Suprema Corte, e se essas injúrias não tiverem relação com o exercício de sua função, ele não estaria amparado pela sua imunidade material, prevista no artigo 53 da Constituição Federal. E esse é o entendimento do STF. Na petição 5875, a GR relator Celso de Mello, julgado em 17 de março de 2017. E nesse julgado, o ministro entendeu que, independente do lugar âmbito espacial em que proferida, desde que tais manifestações do parlamentar federal guardem pertinência com o exercício do mandato representativo, ainda que fora, por exemplo, do Congresso Nacional, se a manifestação do parlamentar federal guardar pertinência com o exercício de suas funções, estaria amparado pela imunidade material. Também no mesmo sentido foi a petição 7434 EGR, relatora ministra Rosa Weber, julgada em 1º de março de 2019, que entendeu que a inviolabilidade material, no que diz com o agir do parlamentar fora da Casa Legislativa, exige a existência de nexo de implicação entre as declarações delineadoras dos crimes contra a honra a ele imputados e o exercício do mandato. Então, portanto, a imunidade material, se a manifestação, por exemplo, do deputado federal ou do senador, for feita dentro do Congresso Nacional, ele tem a imunidade absoluta, ainda que as declarações estejam, por exemplo, não tenham relação com o exercício de suas funções, o parlamentar federal estaria amparado pela imunidade material. Por outro lado, se a manifestação proferida pelo parlamentar federal for feita fora do Congresso Nacional, ele só estaria amparado pela imunidade material se houvesse uma pertinência em relação ao exercício de suas funções. Agora o próximo tópico, prisão em flagrante. O parlamentar federal pode ser preso em flagrante delito? O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal só admite a prisão em flagrante do parlamentar federal em caso de crime inafiançável. Então quer dizer que a própria Constituição Federal não admite a prisão preventiva do parlamentar federal, só a prisão cautelar, ou seja, prisão em flagrante quando se tratar de crime inafiançável. Está no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Casa Legislativa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. E quais são os crimes inafiançáveis? É o racismo, a tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático. Está no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Artigo 5º, inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, podendo responder os mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E também o inciso 44 do artigo 5º. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Isso se trata de mandato constitucional expresso de criminalização. O próprio Poder Constituinte originário, ou seja, aquele que criou a Constituição Federal, ele estabeleceu que esses crimes são inafiançáveis. Então, nesse caso, o legislador
ele não poderia ampliar as hipóteses de crimes inafiançáveis, a não ser que considerasse um crime como no rol dos crimes hediondos. Então, se um parlamentar federal, por exemplo, praticar uma injúria contra o ministro da Suprema Corte, ele não poderia ser preso em flagrante delito, uma vez que injúria não se trata de crime inafiançável. Por outro lado, se o parlamentar federal praticasse um crime político contra, por exemplo, ministros do STF, em regra ele não poderia ser preso em flagrante delito, a não ser que fosse demonstrado que esse parlamentar federal ele integrasse um grupo armado, civil ou militar, e esse mesmo grupo praticasse uma ação contra a ordem constitucional e o Estado democrático, por se tratar, nesse último caso, de crime inafiançável. Ou seja, se o parlamentar federal ele não integrar um grupo armado, civil ou militar e não praticar nenhuma ação contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, não havendo a soma dessas duas hipóteses, ainda que ele praticasse um crime político, ele não poderia ser preso em flagrante por crime inafiançável. Então, superado esse tópico, agora vamos para o último tópico do nosso vídeo, que é a prisão preventiva. Senhores, o parlamentar federal poderia ser preso preventivamente? Não. A Constituição ela não permite a prisão preventiva do parlamentar federal. Isso está no artigo 53, parágrafo 2º. Uma vez que esse próprio dispositivo constitucional ele só admite a prisão do parlamentar federal quando se tratar de flagrante delito e se o crime for inafiançável. E qual a consequência? Por exemplo, se o parlamentar for preso, por exemplo, praticando um crime de tráfico de droga, que é um crime inafiançável. Nesse caso, ele pode ser preso em flagrante delito e os autos devem ser encaminhados. Os autos devem ser encaminhados no prazo de 24 horas à casa respectiva para que resolva sobre a prisão do parlamentar, pela maioria de votos. Por exemplo, se for um deputado federal, quem vai decidir é a Câmara dos Deputados. E se for um senador da República, quem vai decidir é o próprio Senado, pela maioria de votos. Vai decidir se manter ou não a prisão do parlamentar federal. Então, eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Importante ressaltar que o parlamentar federal só poderia ser preso cautelarmente em caso de flagrante delito por crime inafiançável, ou então se ele fosse condenado definitivamente por algum crime, uma vez que ele, nesse caso, como ele iria cumprir uma pena definitiva, ele não poderia exercer suas funções parlamentares. E a imunidade parlamentar, ele só tem, se ele estiver no Congresso Nacional, ainda que fora da relação com o exercício de suas funções, e ele também tem fora do espaço do Congresso Nacional, se a sua manifestação for em relação ao exercício de suas funções. Então, eram essas considerações. Caso tenham gostado, é só dar um joinha. Peço aos senhores que façam sugestão para os próximos vídeos. Estamos abertos a críticas, desde que sejam construtivas, para que possamos melhorar cada vez mais a qualidade de nossos vídeos e atender os telespectadores. Se quiserem também podem compartilhar esse vídeo. Estamos abertos a comentários, a sugestões. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.